Boa noite, Rosane, tudo bem? Josi, boa noite também. Vamos aguardar mais uns minutinhos para as pessoas irem entrando e a gente poder conversar sobre um tema bem interessante hoje. Nem tudo é macumba. E isso é uma grande verdade. Nem tudo é macumba na nossa vida. Vamos aguardar mais um pouco. A Maura também entrou. Rodrigo. Boa noite a todos. Vamos aguardar mais um pouquinho aí para ver se o pessoal começa a entrar, para a gente começar a conversar. Hoje a gente vai fazer um negócio meio diferente. Se vocês tiverem perguntas durante o nosso bate-papo aqui, é só mandar a pergunta que eu paro e respondo numa boa, tá? Esse tema, ele é bem interessante, faz a gente pensar em muita coisa, porque nem tudo que acontece na nossa vida é macumba, né? E muito frio por aí, gente. Que agora tá gostoso. Tá bem tranquilo. Boa noite, meu amigo Edson. Obrigado pela presença de vocês todos. Esperar mais um minutinho só e a gente começa a falar sobre nem tudo é macumba. Esse é um tema que as pessoas... Imagino que tá frio demais aí, Rodrigo. Aqui até que tá mais gostoso agora. Mas hoje esse tempinho úmido e esse frio é para judiar demais do caboclo. Quem gosta de reiki à distância, o meu amigo Dom Edson, ele faz reiki à distância nos domingos. Se quiserem depois é só me pedir que eu passo o contato dele para vocês acompanharem. Ele faz via Instagram, é um trabalho bem bonito, bem legal. Fazer uma propagandinha. E é um cara que eu ponho muita fé. É um cara que eu confio muito. Vale a pena. Eu não assisto todos, mas assisto bastante coisa. Boa noite, Janaína. Tudo bem? Muito calor por aí? Bem, gente, eu acho que a gente vai já começar a falar sobre nem tudo é macumba. E é um negócio engraçado porque a gente tem mania de terceirizar as nossas responsabilidades, tá? Nós temos o hábito de culpar terceiros e às vezes as coisas não andam como a gente quer na nossa vida e a gente começa a achar que ou fizeram uma macumba pra gente, ou Deus não gosta da gente, ou eu tenho muito azar. Mas nem tudo é macumba. E aí eu quero dizer um negócio para vocês, que isso pode mudar um pouco a visão de vocês enxergarem as coisas, se vocês já não fazem isso. Que tudo que acontece na nossa vida é de nossa responsabilidade. Nós permitimos que tudo aconteça na nossa vida, seja bom ou ruim, conscientemente ou inconscientemente. Não estou dizendo que não existe gente que faça trabalhos espirituais para prejudicar alguém ou para ajudar alguém, mas a gente precisa assumir as responsabilidades também dos nossos atos, das nossas escolhas. A gente, uma vez, isso já faz bastante tempo,
Eu estava indo visitar um terreiro com o pessoal e uma menina estava com uma gripe forte, espirrando bastante, e ela disse que o espirro dela era espiritual. Alguém tinha mandado uma demanda para ela ficar gripada e não poder fazer as coisas. Eu acho que isso daí é meio descabido, porque a pessoa ficou resfriada porque ela ficou resfriada, porque ela não se cuidou, não cuidou da imunidade, não se agasalhou direito. E isso acontece muito pra gente. A gente tem mania de qualquer fracasso, qualquer erro que a gente cometa, a gente joga a culpa para os outros, ou a gente dá desculpas, que desculpas nada mais é do que a gente tirar a culpa da gente. Mas eu não gosto muito dessa palavra culpa. Eu acho que é mais responsabilidade. Tudo na nossa vida, nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente fazemos, que é aquilo que nós fazemos. E aí você veja, às vezes a gente se encontra numa situação ruim da nossa vida e começa a culpar esse governo, aquele governo, ou dizer que a gente não tem azar, que sorte é para poucos, sorte é para quem tem. E na realidade não é isso que acontece. Nós criamos a nossa sorte. Tem uma frase do Karnal que eu gosto muito, que ele diz que sorte é uma coisa que o preguiçoso dá, é o nome de uma coisa que o preguiçoso dá por uma coisa que ele não fez. Então a gente precisa começar a compreender que se a gente assume a responsabilidade da nossa vida e assume a responsabilidade dos nossos atos, a gente consegue começar a controlar algumas coisas. E eu tenho batido muito na tecla que a Umbanda nos ajuda muito nisso, a Umbanda nos ajuda a nos conhecer. As pessoas hoje estão muito mais envolvidas na Umbanda em busca de um milagre, em busca de uma solução rápida, em busca de uma macumba poderosa para resolver o seu problema, sem que ela tenha que sair do cotidiano dela, sem que ela tenha que mudar alguma coisa. E eu já fiz isso. Eu falei na última live que quando eu procurei a Umbanda para resolver o problema financeiro que eu tinha. A minha vida estava, parte financeira e profissional estava uma desgraça. Eu já tinha fechado 4 empresas. Nada que eu fazia dava certo. Eu sempre estava em busca de um sucesso e parecia que eu nadava, chegava na hora de acontecer, dava tudo errado e eu não conseguia. E aí eu botava a culpa de ou fizeram um trabalho para mim, ou eu fiz alguma coisa em vidas passadas e estou pagando agora uma coisa que eu nem sei o que é, ou eu colei chicletes na cruz. Na hora que estavam lá crucificando Jesus Cristo, eu colhei os chicletes na cruz lá, porque era muito mais fácil a gente nos eximir da culpa das escolhas erradas que a gente faz. E muitas vezes a gente, quando faz escolhas erradas e fica sofrendo sobre essas escolhas, a gente acaba baixando nossa energia. E a gente baixando nossa energia, é claro que a gente vai atrair alguns espíritos que gostam desse tipo de energia. Eles se alimentam desse tipo de energia. Eu tenho costume de dizer que se você estiver bem, estiver equilibrado, pode matar uma boiada. Pode fazer uma macumba, aquelas oferendas com open bar e tudo, que não vai acontecer nada. Agora, se você não estiver equilibrado e achar que tudo é macumba, achar que tudo é culpa dos outros e que você é um azarado, que você não merece nada disso, uma vela acesa já te derruba. Acender uma vela para cantar parabéns já derruba a pessoa. Então a gente precisa nos conhecer, a gente precisa assumir as responsabilidades pelos nossos atos, porque as coisas que acontecem na nossa vida são de nossa responsabilidade, mesmo consciente ou inconscientemente. E a gente precisa notar que a Umbanda traz esse conhecimento para a gente. Os pretos velhos dizem muito para a gente que a gente é responsável por aquilo que a gente faz, que nós precisamos ter resiliência, que a gente precisa ter paciência
para cumprir o processo todo de tratamento, ou de mudança, ou de transformação, e que não adianta pular etapas. E só que a gente está sempre querendo resolver o problema assim, atropelando. E aí acaba se entregando a umas magias que não vão trazer o resultado que você está esperando. No máximo eles podem trazer um resultado paliativo, mas não vão resolver o teu problema. A única pessoa que é capaz de resolver o teu problema é você. Então, a gente precisa compreender que existe magia? Existe. Existe macumba contra a gente? Demanda? Existe. Mas se a gente estiver bem, não é, a macumba não vai afetar. Porque quando a gente assume as responsabilidades dos nossos erros, a gente começa a pegar os erros e transforma isso em acerto. E quando a gente faz isso, a gente empodera os nossos guardiões. E eles não vão deixar chegar o que precisa chegar. E eu sei que é complicado a gente estar equilibrado o tempo todo. Eu sei que é complicado a gente estar bem o tempo todo. Mas se a gente conseguir manter um nível de equilíbrio e começar a controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos, que daí é o famoso orai e vigiai, a gente consegue identificar quando nossa energia está baixando, quando o nosso humor está baixando, quando a gente está caindo, e a gente consegue mudar esse estado e erguer rápido. E aí a gente evita ser atacado, ou por um obsessor oportunista, ou por alguma magia que alguém possa ter demandado para a gente. Uma coisa que eu gosto de falar bastante, pregar bastante, é que a gente vive primeiro num mundo que as leis da física imperam. Nós temos a lei da atração, a lei da ação e do retorno, a gente tem a lei da gravidade. Só que a que mais afeta a gente emocionalmente é a lei do retorno. É o famoso a que se faz, a que se paga, é a lei da ação e da reação, é a lei do o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E isso não tem negociação. Lei divina não tem negociação. Põe isso na tua cabeça. Então, se você tomar uma atitude errada, não adianta você querer depois negociar, porque não vai rolar. E quando a gente consegue controlar a nossa energia, consegue controlar a nossa vibração, o nosso humor, os nossos pensamentos, a gente fortalece nossos guardiões, e muita coisa que poderia chegar para a gente, eles acabam segurando tudo. E o que chega, não chega a afetar a gente, porque o que chega é bem pouco. Agora, se a gente começar a falar que tudo é macumba, que a nossa vida não vai para frente porque alguém fez macumba para mim, que eu não consigo um emprego porque fizeram macumba para mim, tudo é macumba, é complicado. A gente precisa entender que nem tudo é macumba. Florias, um beijo grande para você, Sônia também, Raquel, Rafa. Então, assim, a gente precisa compreender que somos responsáveis. E eu tenho estudado bastante sobre desenvolvimento humano, sobre Umbanda, e é engraçado porque eu tenho encontrado links muito fortes na Umbanda que levam para o desenvolvimento humano. A Umbanda está ali para nos ajudar, a gente se ajudar, a gente se conhecer. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue manter um equilíbrio, a gente começa a acreditar mais na gente. Boa noite, Sérgio. A gente consegue fazer aquilo tudo que a gente sempre sonhou, a gente consegue tirar os projetos da gaveta. Enquanto a gente não se conhece, a gente se acha incapaz, a gente acha que não vai acontecer as coisas. E aí a gente começa a culpar os outros. É sempre a culpa dos outros, nunca é minha culpa. E aí ou a gente culpa os outros, aí eu culpa, fizeram macumba para mim. Ah, eu estou pagando por alguma coisa que eu fiz em outras vidas. E a gente não vem aqui para sofrer. A gente vem aqui para evoluir e ser feliz. A gente sofre porque a gente quer. Então está na hora da gente começar a olhar mais para a gente, começar a prestar mais atenção na gente. Sabe? A gente tem uma mania de ficar só olhando lá para fora.
A gente busca um milagre externo, e o milagre quem realiza é a gente. Nenhuma religião realiza milagre. Somos nós que realizamos. Realmente, Edson, o que você falou é verdade. É mais fácil a gente transferir para alguém. É muito mais suave, porque tira um peso das nossas costas. É a famosa desculpa. É tirar a culpa das tuas costas. E a gente tem essa mania, a gente é campeão em desculpas. E a gente acaba não assumindo a responsabilidade que a gente tem sobre a nossa vida. Ninguém mais tem responsabilidade pela sua vida além de você. Agora, se você não quiser assumir o controle da sua vida, você vai ficar à mercê dos outros que vão te guiar para onde eles quiserem e para resolverem o que eles quiserem, para realizar o sonho deles, e o teu sonho fica de lado. Então dizer que minha vida não vai para frente porque fizeram macumba para mim é muito fácil. É muito fácil. É a mesma coisa de dizer assim, eu estou desempregado porque mudou o governo e esse governo não tá dando condições para as pessoas contratarem, por isso que eu estou desempregado. Não é por isso que você está desempregado. Você está desempregado porque você se acomodou. Você não buscou evolução, não buscou evoluir os teus conhecimentos para subir mais um degrau. Queria dizer, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pergunta que a gente responde aqui na hora. Tá? Então, a gente precisa compreender que não dá para a gente ficar em posição de vítima. A gente não é vítima de nada. A gente tem que assumir um papel de herói da nossa vida, de ator principal ou atriz principal. E a gente tem mania de viver como coadjuvante, deixando que os outros ditem o que a gente precisa fazer, porque a gente não se conhece. Tem um outro cara que eu acho formidável, que eu não vou lembrar o nome dele porque eu sou muito ruim de nome, mas que ele diz que felizmente ou infelizmente a gente vai viver com a gente pro resto da vida. Então por que a gente não se encanta pela gente? A vida fica muito mais legal. Você se encantar por você, você assumir o controle da tua vida, assumir as responsabilidades dos seus atos, para não ter que ficar dando desculpas e dizendo que é macumba que fizeram para você. Quantas pessoas chegam no terreiro dizendo, eu acho que alguém fez macumba para mim, minha vida não vai para frente porque fizeram macumba. Mas não fizeram macumba. E se fizeram, você permitiu que essa macumba caísse sobre você. E outra coisa importante, quando a gente vai num terreiro de Umbanda, a Umbanda não vai resolver o nosso problema. Ela vai ajudar a gente a resolver. Porque quem criou problemas fomos nós. E só nós temos condições de descriá-lo. O que a Umbanda faz, o que os trabalhos espirituais, as oferendas, os guias fazem é nos ajudar para que a gente possa se ajudar. E aí, claro, eles conseguem abrir uma porta, indicar um caminho. A Maura falou que a autorresponsabilidade é um processo, mas é um processo, mas é gratificante quando começamos a entender e assumir nossas responsabilidades. É bem isso mesmo. E a gente só começa a assumir nossas responsabilidades quando a gente se conhece, a gente consegue entender quais são nossas limitações, quais são nossas qualidades, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa aprimorar. Só assim a gente vai conseguir. E a Umbanda traz isso. A Umbanda não é só ritual, só liturgia, só oferenda, só trabalho espiritual. Ela tem uma magia por trás dela, que é muito legal você compreender. E você só vai fazer isso quando você prestar atenção. Quantas vezes o Preto Velho não diz que para a gente ter resiliência, para a gente começar a se amar mais. Eu lembro uma vez que, antes de eu me transformar num sacerdote de Umbanda, o Exu que trabalha comigo, ele estava dando uma consulta e um consulente chegou para ele e falou assim, eu preciso arrumar um amor na minha vida. Aí ele falou assim, você só vai arrumar um amor na sua vida a hora que você começar a se amar. Porque daí você se credencia para se amar.
Mas não era aquela resposta que ele queria ouvir. E ele saiu meio chateado daquela consulta. Porque as pessoas também não querem ouvir o que elas precisam. De que forma a Umbanda pode me ajudar no autoconhecimento? Veja só, se você pegar os fundamentos da Umbanda, e aí eu estou falando dos 3 principais, amor, humildade e caridade. Quando a gente fala de amor, a gente está falando não só do amor ao próximo, mas ao amor próprio. Na Bíblia diz, devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Se a gente não se ama, como que a gente vai amar alguém? E quando a gente começa a olhar mais para a gente, e começa a se gostar mais, se respeitar mais, se tolerar mais, a gente começa a nos conhecer. Quando a gente tem um crush, um namorado, um paquera, sabe? Uma pessoa que a gente está afim, a gente vai ter que conhecer essa pessoa para ver se essa pessoa serve para a gente. Se rola uma sintonia, se rola uma química. E você só vai saber isso a hora que você conhecer a pessoa, conversar com a pessoa. É a mesma coisa com a gente. A gente precisa se conhecer. E a Umbanda nos ajuda nisso. Se você pegar os 3 fundamentos, o amor eu acabei de falar, que não é só amor ao próximo, é amor a nós mesmos. Se você pegar a humildade, é você aprender a ter empatia com as pessoas. Humildade não é você morar numa casa simples, viver uma vida humilde, simples. Isso não tem nada a ver com humildade. Você pode ter uma situação financeira legal, morar numa casa legal, ter sucesso, ter poder, mas ser humilde. E eu conheço muita gente que tem uma condição financeira legal, é bem sucedido profissionalmente, tem um relacionamento maravilhoso, sabe? E são mais humildes que muita gente que mora numa casinha simples, que luta para pagar boleto e que é mais arrogante do que as pessoas que têm mais dinheiro. Então, você pega o amor, a humildade, a caridade. A caridade não é a esmola, é você ajudar o outro a se ajudar. Porque a esmola, ela resolve rápido, sabe, o problema. O problema não. O problema é emergencial, mas ele não soluciona o problema. É um exemplo simples. Se você pegar uma pessoa bateu na sua porta e pediu assim, me dá 1 quilo de alimento, aí você vai dar 1 quilo de alimento. E boa. Passa daqui uma semana, essa mesma pessoa vai bater de novo na tua porta e vai pedir de novo alimento. Porque ela vai precisar desse alimento de novo. E como você deu uma vez, ela vai querer correr atrás e ir lá buscar mais uma vez. E aí você está dando esmola, você não está ajudando. Os reikianos de plantão, tem uma história que a pessoa que difundiu o reiki, o Zui, ele subiu no monte, eu vou resumir bem por cima mesmo, ele subiu o monte para ficar lá, para receber todos os sinais e tal. A hora que ele desceu do monte, ele encontrou uma vila toda destruída e ele começou a curar as pessoas. E aí ele curou as pessoas, quando terminou de curar as pessoas, ele foi embora. 3 anos depois ele voltou. E quando ele voltou, as pessoas estavam do mesmo jeito quando ele encontrou antes de curá-las. E ele chegou com uma pessoa e falou assim, poxa, eu deixei vocês tão bem e agora estou voltando 3 anos depois, vocês estão piores do que eu deixei vocês? Aí a pessoa respondeu para ele, é porque a gente não quer ficar melhor, a gente está bom daquele jeito onde a gente recebe a esmola. E aí, de vez dele tratar as pessoas, ele além de tratar, ele ensinou o reiki a essas pessoas. Ele difundiu o reiki para essas pessoas. E aí essas pessoas começaram a se ajudar e ajudar as outras pessoas. E é isso que a gente precisa fazer. A caridade da Umbanda é ajudar o outro a se ajudar. E não esmola. Então a Umbanda ela pode nos ajudar no autoconhecimento através desses fundamentos e através do que os pretos velhos nos ensinam, os caboclos nos ensinam. O problema é que a gente está indo para o terreiro com muita... Primeiro a gente colocou a nossa vida no piloto automático. A gente virou autômato. E aí a gente está fazendo sempre a mesma coisa, e acelerado, a gente está trocando pneu com o carro andando, com medo que se parar alguém passa por cima. A gente não tem tempo mais de fazer nada, a gente não tem tempo de errar, não tem tempo de viver, não tem tempo de nada. E a gente está levando isso para os terreiros. E aí quando a gente vai para o terreiro com essa vida alucinada, o que acontece? A gente não presta atenção.
na magia que está por trás da magia. A Umbanda, assim como qualquer religião, ela significa se religar a Deus, baseando no fato de que nós somos uma centelha divina, então somos um fragmento de Deus, somos um pedacinho de Deus, nós somos Deus também. E quando a gente se reconecta a Deus, a gente se reconecta com a gente mesmo. A gente se reconecta com a nossa essência. Só que a gente precisa acalmar nossa mente, nosso corpo, nossa alma e começar a prestar atenção. A gente precisa despertar de um sonho lúdico que a gente só precisa correr, trabalhar, pagar boleto. A gente não tem tempo nem de desfrutar o que a gente está ganhando. Porque a gente está sempre com problema. E a Umbanda, e o Preto Velho diz: acalma, sossega, tenha paciência, tenha resiliência. O boiadeiro nos diz para a gente ter força. Os caboclos nos mostram que a gente precisa ter força para não desistir. Então são tantos ensinamentos que a Umbanda traz para a gente e que muitas vezes são deixados de lado porque as pessoas estão mais preocupadas numa macumba poderosa para resolver o problema da noite para o dia, que a gente acaba deixando de lado e não presta atenção nisso. E a Umbanda é muito mais do que isso. A gente diz que a gente entra na Umbanda ou pela dor ou pelo amor. 95% entra pela dor. Eu diria que 3% pelo amor e o resto é por curiosidade mesmo. E a gente entra pela dor, e quem entra pela dor acaba se encantando com a Umbanda. E aí fica pelo amor. Só que a gente tem que começar a prestar atenção nessa religião maravilhosa, que é maravilhosa. Eu lembro que teve uma época que eu quase desisti da Umbanda já 2 vezes, só que a Umbanda não desistiu de mim. E como ela não desistiu de mim, eu falei assim, então eu não vou desistir de você também. E aí eu comecei a me aprofundar para entender como a Umbanda podia ajudar na minha vida. E ela tem me ajudado. Se você pegar um Flávio de 15, 20 anos atrás, é um Flávio totalmente diferente do Flávio de hoje. Tem gente até que me acha que eu sou muito bonzinho, mas que na realidade hoje eu fiquei com preguiça de bater boca, de discutir com quem não vai me ajudar em nada, não vai me acrescentar em nada. E eu estou em transformações diárias, eu estou sempre transformando alguma coisa. Eu estou sempre mudando a minha vida, estou sempre buscando uma evolução, buscando me conhecer cada vez mais, porque eu vou ter que conviver comigo pro resto da minha vida. E eu digo que a Umbanda, ela traz todo esse conhecimento. Basta a gente prestar atenção. E o negócio que eu acho mais legal na Umbanda é que a Umbanda é uma religião muito simples e que traz um fundamento muito profundo. Mas a gente está transformando a Umbanda num balcão de milagres. A gente quer ir lá para resolver um problema. E eu sei que é isso porque eu já fiz isso. Quando eu entrei na Umbanda, eu queria resolver um problema, fazer uma macumba poderosa que resolvesse meu problema, sim, no estalar de dedos. E não aconteceu. Aí entrei de branco na corrente, falei, agora vai. Estou ajudando os outros. Duvido que Deus, os orixás, os guias não vão olhar por mim, né? As coisas vão mudar. E não mudaram. Até que eu comecei a compreender o que a Umbanda queria me mostrar. E aí eu comecei a parar de sofrer. Eu comecei a compreender o que eu precisava mudar. E comecei também a parar de achar que tudo era macumba. Que as coisas não iam dar certo na minha vida, era macumba. Ou era por causa do governo, ou era por causa disso, ou por causa daquilo, ou porque alguém me fez mal. Eu comecei a assumir a responsabilidade da minha vida. E quando a gente começa a assumir a responsabilidade da nossa vida, a gente começa a controlar melhor os nossos atos, as nossas atitudes, nossos pensamentos. Eu conheço gente que assumiu o controle da sua vida e teve transformações maravilhosas. Pessoas próximas a mim, que não eram felizes, não eram satisfeitas com seu corpo, sua estética,
não eram satisfeitos com o seu trabalho, não eram satisfeitos com um monte de coisa e resolveram assumir o controle da vida delas. E mudou tudo isso. E hoje elas não têm um controle absoluto, não têm uma excelência, porque a excelência a gente não consegue alcançar. Mas elas têm uma vida tranquila, equilibrada. Tem seus altos e baixos? Tem, mas os baixos não são tão baixos e os altos são altos. O Cortella diz que excelência é que nem o horizonte. A gente está sempre caminhando em direção ao horizonte, mas nunca chega. E a excelência é a mesma coisa. A gente tem que estar sempre caminhando em direção à excelência, por mais que a gente não chegue na excelência. Porque quem acha que chegou numa excelência, começa a se estagnar. E aí para de evoluir, porque acha que já chegou no seu limite. Então, sendo macumba ou não, sendo macumba o remédio... Então, sendo macumba ou não sendo macumba, o remédio é o mesmo. Autoconhecimento e atitude. Sim. Quando a gente se conhece, a gente consegue prestar atenção no que a gente está fazendo e as coisas certas e as coisas erradas que a gente não está fazendo. E se a gente fizer coisa errada que afete a gente ou afete alguém, a gente vai assumir essas consequências. A gente querendo ou não. Não tem outro jeito. Não tem, e como eu disse no começo, não tem negociação nisso. Não adianta você levar uma vida fazendo um monte de coisa, prejudicando um monte de gente e quer ter uma vida feliz. Não vai ter. Uma hora a casa cai. E vou dizer não, se você cai de verdade. Cai de verdade. Então a gente tem que parar de achar que é macumba, ou alguém... Que foi um negócio que eu estava pensando esses dias não, ontem eu estava pensando nisso. Você vê aquelas pessoas carregadas de guia de proteção. Cara, ou essa pessoa é muito top, que precisa de muita proteção, ou está usando essas guias de proteção só de colarzinho. Só para dizer, olha, eu tenho um monte de guia de proteção. Eu tenho a minha guia de proteção, mas é uma guia só. E eu não considero nem ela como uma guia de proteção, eu considero ela para ela me lembrar que quem está comigo está sempre comigo. E acaba me protegendo por causa disso. Você vê as pessoas com 300 mil guias de proteção, mas será que estão sendo muito perseguidos? Que precisam de 200 mil guias de proteção? Então a gente precisa parar de olhar as coisas como se fosse tudo alguém quer nos prejudicar, alguém fez para nos derrubar, alguém quer passar por cima da gente. E se quer passar por cima da gente, é só a gente se fortalecer. É só a gente não permitir que passe por cima. Se a gente estiver bem, estiver seguindo nossos caminhos, estiver equilibrado, ninguém consegue nada contra a gente. A gente tem um negócio que nem Deus tira da gente, que se chama livre-arbítrio. Então a gente tem a opção de permitir ou não permitir, de escolher ou não escolher. E quando a gente não permite e determina limites, as pessoas não judiam da gente. Nem com o lado espiritual, nem com o lado físico, nem com nada. E a gente precisa realmente começar a prestar atenção nos ensinamentos da Umbanda, nos fundamentos que a religião traz e começar a usar no nosso dia a dia. Na última live eu até disse que é inconcebível o umbandista pegar os fundamentos da Umbanda, que é o amor, humildade e caridade, e trancar dentro do terreiro no final da gira e só resgatar eles na próxima gira. Os fundamentos da Umbanda a gente tem que usar no nosso dia a dia, porque senão não serve para nada. E aí a gente quer respeito pela nossa religião se a gente mesmo não respeita. Como é que a gente vai respeitar, quer que os outros respeitem a religião, se a gente não respeita? Porque a gente não segue os fundamentos. A gente precisa começar a olhar com outros olhos para a Umbanda. As pessoas só discriminam a Umbanda porque a gente permite que isso aconteça. E a Umbanda,
não tem nada a ver com plaquetinha, aqueles papeizinhos colados em poste na rua. Ela é muito mais poderosa. A gente tem mania de se vitimizar por causa da discriminação, mas a gente não vê as pessoas fazendo nada. O que eu vejo pessoas é levantando bandeiras, e bandeiras políticas, sem fundamentos. É que nem eu digo, a Umbanda, ela é maravilhosa, ela é uma religião de inclusão. Ela não está preocupada na tua cor de pele, na tua sexualidade, na tua posição social e nem na tua crença. Se você precisar de ajuda, ela vai te ajudar. E ela ajuda quem quer ser ajudado. Eu canso de dizer, e não vou, eu falo pra caramba, não vou cansar de dizer que a Umbanda não tem cor. A Umbanda tem todas as cores. Ela não é branca, preta, amarela, azul, vermelho, não, ela tem todas as cores. Porque ela é uma religião de inclusão. E quando a gente determina uma cor para a religião, a gente está excluindo as outras. Toda escolha tem uma exclusão. Quando você escolhe que você gosta do azul, as outras cores são excluídas. Quando você escolhe que você não quer comer mais carne, que vai virar vegano ou vegetariano, você está excluindo os alimentos. Quando você escolhe que você quer ir para um determinado lugar, os outros lugares estão sendo excluídos. E a Umbanda, ela não tem cor. Ela é todas as cores. Tanto é que tem uma passagem de uma entrevista com Zélio de Moraes, que ele fala sobre isso quando ele pega um prisma e põe no sol. E a luz do sol entra nesse prisma e reflete as 7 cores. E ele fala, isso é Umbanda. Então a gente precisa realmente, a gente só vai ser respeitado quando a gente se respeitar. Se a gente não se respeitar, não respeitar a nossa religião, a gente não vai conseguir o respeito de ninguém. Se a gente não respeita o próximo também não vai respeitar a gente. E eu acho um absurdo isso acontecer com essa religião que só quer ajudar. Só quer te ajudar a você se conhecer, a você buscar conhecimento, a você ajudar o próximo a se ajudar. Então a gente tem que começar a assumir as responsabilidades dos nossos atos. Assumir que nós somos responsáveis pela nossa vida. E que nem tudo é macumba. Nem tudo é alguém querendo prejudicar a gente. Eu lembro uma vez que, isso já há bastante tempo, eu fui me consultar com Exu, e eu sempre dizia, a entidade perguntava para mim como estava, eu falava assim, tá bem, a gente tá sobrevivendo, tá lutando e tal. E aí um dia eu me revoltei e falei assim, tá tudo uma porcaria. As coisas não vão para frente. E comecei a reclamar. E o Exu olhou para mim e falou assim, podia ser pior. Se a gente não tivesse com você e segurasse muita coisa, podia ser pior. Então se não tá bom para você, mude, comece a mudar. Tem um ponto cantado na vibração das 7 linhas que é mais ou menos assim, choramingando eu não vou a lugar nenhum. E isso é uma grande verdade. A gente tem que parar de ficar chorando, porque a gente fica chorando, preso no passado, no sofrimento, a gente não vai para lugar nenhum. É como se a gente estivesse num grande atoleiro e a gente não consegue andar, porque a gente está preso naquele atoleiro. E tem muita gente que se acostuma tanto com esse atoleiro que consegue enxergar uma vida melhor lá na frente, mas, será que eu sou capaz de sair daqui? E acaba ficando ali. Mas essa lama está tão quentinha, eu vou sair daqui, será que vai estar quentinho lá fora? As pessoas entram na sua zona de conforto e só se colocam como vítima quando alguma coisa de errado acontece. Então a gente precisa começar a assumir a responsabilidade das nossas vidas. Começar a compreender e nos conhecer. Começar a nos amar. Se encante por vocês. Só assim vocês vão conseguir assumir o controle da vida de vocês. Porque vocês vão se conhecer.
Quando as pessoas vão casar, elas primeiro conhecem a pessoa. E às vezes a gente conhece tanto a outra pessoa que a gente sabe até pela respiração se ela está feliz ou não está feliz. E a gente não se conhece. A gente dorme com o estranho a noite, toda noite. Toda noite. A gente tinha que... Quando a gente se conhece, a gente sabe que a hora que a gente está com uma respiração diferente, alguma coisa está de errado. E a gente vai entender por que está errado. Por que isso está me afetando? Não era para estar me afetando. Muita gente já deve ter passado por isso, que era só a mãe olhar para a gente que a gente sabia o que ela estava pensando e que ia brigar com a gente. Porque a gente conhecia muito mais a nossa mãe do que a gente. E se a gente se conhecesse, a gente ia sofrer menos, ia gastar menos tempo, menos energia. Porque quando a gente se conhece, primeiro que a gente tira uma mochila pesada das costas. A vida fica muito mais leve. A gente larga muita coisa que a gente não precisa, muito sofrimento que não precisa. E a gente caminha muito mais leve. E quando a gente se conhece, a gente assume o controle da nossa vida, a gente leva ela para onde a gente quiser. Para onde a gente quiser. Então basta a gente aprender, e a Umbanda traz esse conhecimento, esses ensinamentos, esses fundamentos que nos ajudam a compreender. Só que a gente precisa parar de achar que a gente tem que resolver o problema no estalar do dedo. A gente, tem muita gente que chega no terreiro querendo resolver a sua vida naquela gira, só que ele demorou tanto tempo para deixar a vida desse jeito, toda ferrada, e aí quer resolver assim, no estalar do dedo. Não, tudo tem um processo. E a gente não pode pular etapa. Então a gente tem que seguir cada etapa. E os nossos pretos velhos dizem, tenha paciência. As coisas vão acontecer na hora que tem que acontecer. Não existe o acaso. Existe um negócio chamado sincronicidade. Tudo acontece na hora que tem que acontecer. Esses dias eu estava levando minha filha para o trabalho de manhã, e ela estava falando para mim essa vida de proletária. Não vou conseguir falar. De empregado é muito complicado. Você trabalha 8 horas por dia, aí você tem mais não sei quanto tempo para chegar até o trabalho, para voltar para o trabalho, aí você tem mais um tempo de dormir, quer dizer, sobra 3 horas da vida da gente para a gente fazer alguma coisa. E aí eu disse para ela assim, que cada um cria o percurso que quer. Porque a gente tem gente que nasceu para trabalhar como CLT, e tem gente que nasceu para ser empreendedor. Você tem que escolher o que mais casa contigo. Eu disse para ela, eu escolhi a minha profissão onde me permite eu fazer os meus horários e eu poder trabalhar. Eu às vezes acordo 9, meia, 10 horas da manhã, só que eu vou dormir 3, 4 horas da manhã, escrevendo meus livros. Foi o que eu escolhi para mim. E o legal é o seguinte, que eu até disse para ela, e quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não fica preocupado com isso. Porque não é um trabalho, é um prazer a gente fazer aquilo que a gente gosta, que a gente curte. Mas nem todo mundo consegue fazer o que gosta. Consegue se quiser. Mas se eu trabalho e ganho um salário mínimo e eu quero fazer uma coisa que eu gosto, eu preciso desse dinheiro para poder pagar minhas contas, para poder sobreviver. Beleza. Mas você consegue arrumar meios para você começar a caminhar para o que você gosta. Eu até numa palestra eu disse que se você tem um filho e esse filho está com uma doença grave que você precisa comprar remédio, caso contrário ele vai morrer, e você não tem dinheiro, você vai dar um jeito e vai arrumar esse dinheiro. Então você também pode usar essa mesma força que você usa arrumar dinheiro para salvar teu filho, para te salvar também. E aí você pode fazer o que você quiser da vida. O que você curtir. Se você quiser... Eu não vou citar profissões, porque senão vai parecer que tô denigrindo alguma profissão. Mas pode ser qualquer coisa.
Só que quando você resolveu o que você quer fazer, faça com excelência, busque a excelência. Desculpe, essa friagem. Então, assim, a gente consegue chegar aonde a gente quiser. Basta a gente querer. Você sabe qual a diferença de uma pessoa bem-sucedida para uma pessoa mal-sucedida? O dom de colocar ação nas decisões. Se você pegar esses jogadores de futebol que ganham hoje uma fortuna, a maioria veio de uma família muito pobre. E eles conseguiram. Ah, mas eles são especiais, eles têm o dom do futebol. Não tem. Eles correram atrás do sonho deles. Quem assistiu o filme Os Filhos de Francisco vai ver os perrengues que Zezé de Camargo e Luciano passaram até ter sucesso. E eles correram atrás. Se você pegar uma palestra do Bernardinho, o Bernardinho diz que o mais importante que o dom é a competência. É você treinar, 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 até você ser bom naquilo e continuar treinando para ser melhor. A consistência e a constância é muito mais importante que o dom. Porque se eu tiver o dom, eu vou achar que eu sou bonzão e daqui a pouco os outros estão me ultrapassando porque eles não se acham bons o suficiente e vão estar sempre treinando mais. Um atleta olímpico, ele consegue a sua medalha olímpica depois de treinar muito, exaustivamente. Então o que a gente precisa é saber para onde a gente quer ir e acreditar que a gente é capaz. Acreditar que a gente consegue. E a gente vai arrumar meios para isso. Quando eu comecei a fazer os meus cursos, mas teria mais sorte. Quanto mais treina, mais sorte. Verdade, quanto mais treina, mais sorte. Desculpa a minha leitura aqui, é que eu estou ficando meio cegueta, então fica mais difícil para mim aqui, estou no celular. Então, por isso que eu sofro um pouquinho. Mas quanto mais você treina, mais sorte você tem. Eu lembro quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano e sobre Umbanda, eu não tinha dinheiro para pagar cursos. E eu ia no gratuito. Vinha menos informação? Vinha. Mas eu li um livro, eu pedi um livro emprestado, aí eu comecei a fazer um curso gratuito, aí estudava pra caramba, me empenhava e fui me aprimorando até eu ter condições de começar a pagar cursos para fazer. E comecei a pegar um ensinamento mais profundo. Mas eu fui correndo atrás. Eu fui dentro da minha possibilidade. Eu podia dizer assim, não tenho dinheiro para fazer curso nenhum, então eu vou abandonar e vou ver outra coisa. Mas eu não ia estar feliz. Então a gente consegue. A hora que a gente busca o autoconhecimento, a hora que a gente se conhece, a hora que a gente assume as responsabilidades da nossa vida, a gente consegue equilibrar a nossa vida. Nos religar a Deus, religar com a gente mesmo. E tem um negócio nesses treinamentos que eu aprendi que se você sabe o que você quer, o como você vai fazer, ele vai surgir. Você primeiro precisa definir o que você quer, para depois surgir o como. E o como vai surgindo, porque você vai começar a trabalhar para começar a alcançar o que você quer e vai surgindo. Gente, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Então, nem tudo é macumba. A gente tem que assumir as responsabilidades, mas a gente tem que se cuidar também. A gente precisa manter a nossa energia legal para que se alguém fizer uma macumba para a gente, não pegar. Tá? E buscar se conhecer, buscar se entender, se respeitar mais, se amar mais. E começar a olhar Umbanda com outros olhos, e não só um balcão de milagres. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Isso é uma grande verdade. E eu aprendi nos treinamentos que eu fiz. Quem é bom de desculpa, e olha que eu era bom de desculpas. Alguém quer fazer uma pergunta, quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? Muito bem, então. Então, a gente precisa começar a olhar com mais carinho pra gente. Se amar mais,
se conhecer mais, porque só assim a gente vai conseguir ajudar os outros. Eu que agradeço, Rosane, e eu queria agradecer a presença de todos vocês e dizer que vocês são pessoas muito especiais, porque pessoas especiais estão sempre em busca de algum conhecimento novo que possa ajudar a transformar suas vidas. E quem sabe buscar um propósito de vida, porque todos nós temos propósitos de vida. Tudo que eu falei aqui são minhas verdades, não são verdades absolutas, mas que vocês podem pegar o que vocês acharem mais interessante e criar a sua verdade, porque é através da nossa verdade que nós nos guiamos. O Edson está falando que acha importante trazer a Umbanda na sua fala, porque há muita desinformação. Há muita desinformação. Eu diria com o melhor sentido da palavra que as pessoas que discriminam a Umbanda, elas são pessoas ignorantes, porque elas estão ignorando conhecer essa religião. Então a gente só pode criticar alguma coisa quando a gente conhece, mesmo assim a gente não tem que criticar. A gente tem que respeitar o que os outros acham e absorver a nossa verdade. E criar a nossa verdade. E a gente só vai mudar a nossa vida a hora que a gente realmente quiser. E todo mundo tem direito de ser feliz. Ninguém veio aqui para sofrer, ninguém veio aqui para pagar, ninguém veio aqui para espiar. Veio aqui para evoluir e ser feliz. E se alguém oferecer para você uma macumba poderosa para resolver teu problema da noite pro dia, fuja cilada, Bino. É golpe. Só você tem o controle e a gestão da sua vida. Ninguém mais tem. Inclusive dos seus sentimentos, das suas emoções. Então eu queria desejar para vocês uma ótima semana. E que deem um tempo para vocês, para se conhecerem um pouco mais. Entenderem como vocês funcionam. Como que vocês reagem a alguns eventos que acontecem na vida de vocês. Porque o mistério que todo mundo diz que existe na Umbanda, ele está aí para todo mundo ver. Basta querer enxergar. Beijo grande no coração de vocês e uma boa semana a todos. E agora eu quero ver como que eu faço para deixar essa live gravada. Que eu não sei. Boa noite a todos.